A paz do Senhor a todos. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Amanhã vai ter a leitura do Gênesis capítulo 5. Aqui eu só vou expressar um pouco a palavra de Deus, falar um pouco sobre o sentido da palavra, né? O que é que ela quer nos dizer, né? Eu vou abrir a Bíblia Sagrada, capítulo de número Lucas 8, capítulo número 8, versículo número 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Vou fazer a leitura e depois vou expressar um pouco sobre a palavra. E aconteceu que naquele dia entrou no barco com seus discípulos e disse: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança, e disse: Onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Desculpe, porque aqui é perto, aqui é uma rua, né? Movimentada, e a gente ouve o barulho, mas dá para me ouvir direitinho. Essa palavra aqui fala que Jesus entra num barco. E o interessante é que Jesus não tinha colocado um outdoor avisando, algo avisando que ia, ou não tinha falado a ninguém que ia atravessar o lago, mas de repente ele disse: Passamos para o outro lado do lago. Essa palavra ela é muito boa, porque nós entendemos e vemos. E para Jesus fazer algo, não precisa de dia nem de hora. Mas quando vontade dá dele fazer algo, ele faz e acabou. Aqui não estava dizendo hoje Jesus vai entrar no barco e vai acontecer algo sobrenatural, não. Ele disse um dia comum, não vou dizer que é um dia qualquer, porque nós estamos falando de Jesus, né? Mas foi um dia comum, um dia que a gente vive nossa vida normal, que a gente trabalha, faz nossos afazeres. E diz a palavra de Deus que Jesus quis entrar no barco. E diz: Passamos para o outro lado do lago. Ou seja, Jesus, ele não disse talvez vamos passar, não colocou dúvida, mas ele tinha determinado: passamos, ou seja, ele já tinha determinado. O que é que eu entendo, que eu compreendo nessa palavra? E quando Jesus determina algo na tua vida, se foi ele que disse, pode se levantar tempestade, pode se levantar vento, pode se levantar o que for, mas você vai chegar lá onde tem que chegar. Você vai chegar lá onde Jesus determinou. Você vai chegar lá onde Jesus quis.
você vai chegar no lugar em que ele determinou. Então não há motivo para você ficar triste, cabisbaixo, preocupado, porque se Jesus te disse, meu amigo, que você vai vencer, que você vai chegar do outro lado, que vai acontecer, porque Ele que fez todas as coisas, Ele sabe do futuro, do passado, do presente, Ele é onisciente, onipotente, alfa, ômega, o início, o princípio e o fim. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele não precisa de opinião de ninguém, Ele não precisa que ninguém dê ideia a Ele, mas Ele sabe o que faz. E se Ele determinou que você vai vencer, você vai vencer. O versículo 22 diz assim: e navegando eles, ou seja, navegando os discípulos, adormeceu, quem adormeceu? Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. A Bíblia, essa moto passa rapidinho para dar continuidade. A Bíblia, ela deixa que diz que era um lago, né? Um lago. O que é que entende que o mar estava tão tranquilo, porque ali era o mar da Galileia, mas o mar estava tão tranquilo, tão na calmaria, tão manso, que eles nem perceberam que ele estava correndo perigo sem Jesus. O problema, Jesus pode estar até no barco, mas se você não depender dele no barco, você não vai conseguir vencer. Estava tão calmo, estava tão calmo o ambiente, o lugar, que eles não perceberam o perigo que eles poderiam correr. E Jesus dentro do barco. Jesus não corria perigo. A própria Bíblia diz eles, né? Jesus não é eles. Jesus é Senhor dos senhores, Rei dos reis e é poderoso. Ou seja, ele estava correndo perigo, os discípulos, os apóstolos. Jesus não. Jesus, ele não corre perigo, porque Jesus, ele tem o controle de tudo. E algo acontece com Jesus quando ele permite, que foi a crucificação, foi permissão dele. Mas se não for permissão dele, nada acontece. E eles corriam perigo. O que é que nós temos de entender e compreender? Que nós temos que ser dependentes de Jesus. O mar estava tão calmo, estava tão calmo, que eles chamaram até o mar de lago, sendo que era o mar da Galileia. E nesse momento, André, João, Pedro, homens que entendiam de pescaria, que entendiam de embarcação, homens que desde criança que mexia com embarcação, com peixe, que sabia tudo de mar. Você pode entender tudo, saber tudo, mas se não tiver Jesus, você está correndo perigo. Você pode ser o especialista, o cientista, o tal, mas se não tiver Jesus, você corre perigo. Ali tinha homens que tinham conhecimento. Jesus olhou e viu, eles estão trabalhando. Não precisa dar meu voto de contribuição. Vou dormir. Jesus foi dormir. Aí foi aí que o perigo veio. Aí foi aí que aconteceu o perigo na vida dos discípulos, dos apóstolos. Então nós temos que ser dependentes de Jesus. Eu sou um bom carpinteiro, dependo de Jesus. Eu sou um bom profissional, dependo de Jesus. Eu sei pregar, mas dependo de Jesus. Eu sei louvar, mas dependo de Jesus. Eu sei orar, mas dependo de Jesus. Eu sei fazer o que for, mas eu tenho que depender de Jesus. Eu posso fazer o que for, o que vier,
mas eu tenho que depender de Jesus. E os discípulos correram perigo porque ele não correram para o que tinha a solução. Eu vejo muitas das vezes pessoas tomando decisão precipitadamente e não coloca Deus na frente da situação. Quando nós colocamos Deus na frente da situação, tudo dá certo, tudo coopera, tudo prospera, tudo vai para frente. E no versículo 24 diz assim: chegando-se a ele despertaram e dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando, repreendeu a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança, e disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda, e lhe obedece? Jesus pergunta: onde está a vossa fé? A nossa fé não pode estar na nossa capacidade. A nossa fé não está no nosso poder. Mas a nossa fé tem que estar onde? Em Jesus Cristo. Tem que estar no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quando a pessoa coloca a fé em Jesus, aí começa a cantar. Pode o mar se levantar e o vento enfurecer, não vou me preocupar, Jesus no barco está. Então pode se levantar o que for, o que vier, do jeito que for, Jesus no barco está. Jesus, ele faz da forma que ele quer, da maneira como ele quer, porque ele é Deus. Então, irmão, que vocês meditem, que vocês busquem a palavra de Deus, porque aqui é a riqueza para o faminto, necessitado, sedento. E fica essa palavra para a vossa meditação. Não vou falar muito para não ficar fadonho, mas qual é o foco principal dessa palavra da Bíblia Sagrada? Qual é o foco principal? A fé em Jesus, a dependência em Jesus. Jesus, ele nos ensina o que é ter fé. Ter fé é depender dele. Ter fé é saber que ele vai agir e fazer. Isso que é ter fé. Então, agradeço mais uma vez estar aqui falando com vocês. E é assim, irmão. A paz seja com todos. Medite nessa palavra. Pegue a sua Bíblia, leia, releia, volte, releia de novo, até você compreender, entender o que é a base da fé, o que é que ele está querendo dizer. E amanhã vai ter a leitura do Gênesis capítulo 4. E você que está querendo a leitura da palavra de Deus, só amanhã vou ler Gênesis capítulo 4. E Deus abençoe a todos. Amém.